No nosso dia a dia temos contatos com várias pessoas diferentes, trabalho, academia, transporte, padaria, casa, enfim. Bilhões e bilhões de neurônios disparando, universos cerebrais distintos um dos outros. Algo tão infinito que é impossível você ter certeza do que está se passando na cabeça de cada uma dessas pessoas, inclusive das pessoas que você conhece. Esse é um entendimento muito claro nas neurociências e uma infeliz verdade no mundo do sofrimento psicológico, pois eu posso me deparar com um indivíduo na minha frente que esteja com algum transtorno mental e eu pergunto para essa pessoa, olhando no fundo dos olhos dela: tudo bem com você? E por mais ansioso, deprimido, por mais desatento, com pensamentos catastróficos, pensamentos suicidas, com pensamentos de ódio, por mais desconfortável, triste, assustado, angustiado, por mais que essa pessoa esteja ferrada mentalmente, ela vai olhar no fundo dos meus olhos e vai dizer: tudo. E você? Tá tudo bem? Talvez essa seja a pior característica dos transtornos mentais. É o mal invisível. Não tem agentes etiológicos, não tem marcadores biológicos. Tem talvez alguns indicadores comportamentais, mas que são muito difíceis de decifrar. Afinal de contas, uma ansiedade ela pode se manifestar a partir da ausência, assim como ela pode se manifestar a partir da constante presença. Um transtorno de humor, uma depressão, pode se manifestar a partir do silêncio, assim como pode se manifestar a partir da fala constante sem parar. Entende? Por isso é muito difícil de determinar a partir do comportamento. Por isso é impossível ver a olho nu a epidemia de transtornos mentais que está à nossa volta. Porém, eu, como alguém que gosta de acompanhar a literatura científica a respeito desse tema, gostaria de contar um segredo para vocês. Esse segredo é que o cenário atual da saúde mental é pior do que vocês pensam. E talvez por mais que você não tenha acesso ao conteúdo do cérebro daqueles que estão à sua volta, existe um cérebro que você sim tem acesso a todo o conteúdo, que é o seu. Olha só que bacana. E vamos combinar, você, jovem do século 21, eu te conheço. Eu conheço o seu estilo de vida, eu já estive lá. Eu sei que assim como o indivíduo que eu dei de exemplo no começo do vídeo, você é uma pessoa que guarda muitos segredinhos na sua mente. Ansiedades, medos, inseguranças, tristezas, inveja, desejos, segredos que talvez só você tenha conhecimento. E assim, como no exemplo que eu dei no começo do vídeo, se alguém te perguntar se tá tudo bem, você vai falar: lógico, maravilha, tudo maravilha. E no vídeo de hoje eu vou te contar, com base em ciência, um dos motivos para a saúde cerebral estar assim e como isso pode piorar. Então, se você é uma pessoa que percebe que já está mal da cabeça, você percebe que a sua saúde mental está declinando, pouco a pouco vai deteriorando. Se você é um jovem adolescente que ainda está bem da saúde mental, mas quer se prevenir, se você é o pai ou uma mãe de um jovem do século 21, eu recomendo que você preste atenção, porque o que eu tenho para te dizer agora é muito importante e talvez mude a sua perspectiva das coisas, mude a sua maneira de viver a vida. Pois é nesse nível de impactante o que eu vou te dizer agora. E para eu explicar o meu ponto, eu terei que quebrar um paradigma fortemente estabelecido no senso comum entre a juventude, principalmente entre a juventude, mas também entre os mais velhos. Então você que está me assistindo, calma. Calma, ouve o que eu tenho para te dizer, segura, respira, porque esse vídeo vai ter 10 minutos. Você pode botar aí em velocidade 1.5 e aí você assiste, ouve o que eu tenho para te dizer e depois você pode... Tá travando o vídeo. E depois você pode vir me julgar aí nos comentários. Pode me xingar. Dá uma interagida, por favor. Eu tenho noção desses dados que eu vou citar agora, já tem alguns anos, o que me fez mudar muito meu estilo de vida. Bem, numa época, numa fase da minha vida ali por volta dos 20 e poucos anos, onde todo mundo me dizia para eu aproveitar a minha juventude.
Vai viajar, vai pro rolê, vai curtir, bebe, fuma. Aproveite porque você é jovem. Aproveite a sua juventude. E é disso que eu vou falar agora. Eu vou te passar uma nova perspectiva sobre essa visão do senso comum de aproveitar a juventude. Ouça a motivação que me fez querer fugir da sugestão que me diziam para seguir e no final você tire suas próprias conclusões, certo? Eu peço que você se despida dos seus preconceitos, tenha uma cabeça aberta, ouça o que eu tenho para te dizer, porque talvez eu vou falar mal. Eu vou te falar das consequências do que o seu estilo de vida da juventude vão te causar no futuro, com base em ciências. Calma aí. Esse artigo que está na tela, o que eu vou usar de referência, certo? Hoje sabemos que os transtornos mentais têm início quando ocorrem mudanças biológicas dramáticas no cérebro, desde a infância passando pela adolescência até a idade adulta, o que seria o famoso neurodesenvolvimento, processo que ocorre até aproximadamente os 25 anos. Nessa fase, o seu cérebro está muito mais sensível e ele muda com muito mais facilidade frente às suas experiências. O que você fizer durante essa fase da sua vida vai impactar e muito tanto a estrutura quanto a funcionalidade do seu cérebro. Tá dando uma travada aí, mas foca no que eu tô dizendo. É nessa fase que os transtornos mentais começam a se manifestar e é nessa fase que você determina como será a sua saúde mental dali em diante. Inclusive, já existem dados bem sólidos que demonstram intervenções precoces têm o potencial de alterar o curso do distúrbio e melhorar os resultados dos transtornos mentais. Além disso, embora a prevenção e a intervenção precoce possam ser implementadas ao longo da vida, os benefícios são maximizados quando os jovens são visados por volta do momento do início dos transtornos mentais. Ou seja, quanto antes você tratar e buscar corrigir o seu transtorno mental, melhor vai ser o prognóstico. Principalmente se você busca tratar sua saúde mental no momento do início do transtorno, que seria, e a gente já vai ver com mais calma, entre os 14 aos 25 anos. Idade onde somos incentivados a aproveitar a nossa juventude. Idade onde, ao invés de cuidarmos da nossa saúde, fazemos o completo oposto, o extremo e completo oposto, que é nessa idade aí, eu tô falando de mim, se você se identifica, deixa um like, que é bem nessa idade que a gente faz as maiores cagadas da nossa vida. Fumo, álcool, virar noite, ir pro rolê, e virar 5 horas da manhã pro Mac, só fazer cagada atrás de cagada, não ligar pra nada. É bem no período do nosso desenvolvimento que vai determinar a nossa saúde mental pro resto da nossa vida. Explicar rapidamente. Aqui você tem todos os transtornos mentais. Aqui a porcentagem dos transtornos que se desenvolvem antes dos 18 anos. Aqui antes dos 25 anos. E aqui é a média de idade no qual o transtorno ele se desenvolve. Então aqui são todos os transtornos. Eu tirei da edição, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas a ideia principal é que você desenvolve esses transtornos em média antes dos 20 anos, numa época onde você tende a fazer as piores escolhas da sua vida, causando ou pelo menos potencializando esses transtornos mentais. Eu vou deixar alguns exemplos que eu achei mais legal de falar, mas a ideia era essa. Transtornos por uso de cannabis e transtorno por uso de álcool se desenvolvem respectivamente em média aos 22 e 27 anos. Afinal de contas, na idade do seu neurodesenvolvimento, é a idade na qual você se expõe à droga. Então quando o seu cérebro está aprendendo a viver o mundo, ele aprendeu a partir do uso dessas substâncias. E o que é mais curioso, e olha só o que eu vou te dizer agora, que talvez se você tem a minha idade, aí aproximadamente 25 anos, provavelmente você já tem algum amigo que é maconheiro. Sabe? O maconheiro, e você ainda não tem amigos alcoólatras. Isso porque os alcoólatras, eles demoram um pouco mais para abrir o quadro, que é ali em média aos 27 anos. Ou seja, calma, que a vez dos alcoólatras ainda está por vir. Entendeu? O maconheiro já tem, o maconheiro já está com o quadro, o alcoólatra ainda vai chegar. Pode ficar tranquilo que a vez do alcoólatra vai vir. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes você começou a beber com 17 anos e demorou 10 anos para você desenvolver o quadro. As coisas levam tempo. Tanto que é ruim
quanto o que é bom. E seguindo essa mesma lógica, você percebe que os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, como o transtorno depressivo e o transtorno bipolar, eles demoram um pouco mais para se desenvolver, tendo uma média aí sempre depois dos 30. Ou seja, se você tem 20 e poucos anos e já sofre com esses sintomas, eu recomendo que hoje, agora, você reconsidere o seu estilo de vida, busque mudar, porque a tendência é que isso piore. A tendência é que você ainda nem alcançou a média do quadro. Talvez você tenha sintomas que nem sejam considerados o quadro. O quadro ainda está por vir. Entende? Isso porque é algo que vai se construindo. Você começa a ficar ansioso, deprimido ali por 18, 19, 20, vai piorando, vai piorando, vai piorando, até que depois dos 30 você abre o quadro. E o que acontece é que, pelas neurociências serem uma área de estudo relativamente nova, ainda não existe um conhecimento amplamente divulgado sobre o tema, fazendo com que as pessoas ignorem as consequências que as suas escolhas de vida terão para o seu cérebro. Muito se fala de como o álcool prejudica o fígado, de como o pódio prejudica o pulmão, de como o sedentarismo gera a barriga, de como virar à noite te deixa cansado. Isso tudo ocorre também, mas pouco se fala e pouco se tem o entendimento de que isso gera muitas consequências cerebrais, estas que são muito mais agressivas e muito mais difíceis de serem consertadas. O que você está fazendo hoje, você que está durante a fase do neurodesenvolvimento, está alterando a citoarquitetura do seu cérebro, está alterando a estrutura, o funcionamento do seu cérebro. Nossa, eu poderia ficar aqui 3 dias te explicando por que isso acontece, mas o que você precisa entender é que o que você faz vai ter consequência. As merdas que você está fazendo hoje terão consequências. Terão para aqueles que ainda não estão tendo, mas eu aposto que você, ou alguns dos que estão assistindo, já estão percebendo isso acontecer. Já tá ruim aí dentro. Você já tá. E você acha que os outros não estão, porque, como eu disse, as pessoas não falam muito disso. As pessoas, elas não se expõem. Às vezes a pessoa tá morrendo por dentro, mas a aparência dela é de que tá tudo bem. E tá faltando alguém para te dizer isso. Alguém para te dizer que se tá ruim agora, vai piorar, então se toca. Muda de vida, porque vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Vai ficar cada vez mais difícil de consertar esses problemas. Tá faltando alguém para te passar essa visão de que essa vida que você tá levando vai trazer as consequências no seu devido momento. Talvez demore, mas vai vir. Esse vídeo ele tem o intuito de te mostrar como é a realidade do neurodesenvolvimento cerebral. Eu não tô aqui cagando regra, tá? Você, inclusive você, faz o que você acha que você tem que fazer. Mas eu já adianto, vai ter as consequências. É assim que o seu cérebro funciona. Também tem o intuito de te dar alguma motivação, criar um lugarzinho aí dentro do seu cérebro para que você possa se apegar. Uma justificativa para você não desandar no seu propósito. Porque o dia que você decidir mudar de vida, mudar as coisas que você faz, uma das maiores provações, uma das maiores barreiras serão os comentários dos outros que estão à sua volta. Principalmente se eles vivem um estilo de vida prejudicial para a saúde. Né? Não vem achando que o dia que você for mudar de vida, vou parar de beber, vou começar a treinar mais, vou ler. As pessoas vão falar, ai que legal, parabéns que você está fazendo alguma coisa boa para você. As pessoas não vão falar isso. Em geral, pelo menos eu acredito que não. E eu falo isso até por experiência. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos anos você acha que você vai viver? 30? 40? 50? 60? 70? 80? Hoje a gente já consegue, hoje a gente sabe que um ser humano consegue viver muito mais do que isso, né? E olha só, você está prejudicando toda uma qualidade de vida, toda uma longevidade de bem-estar por conta de uma fase, que é entre os seus 15, 25 até os 30 anos. Inclusive tem um meme na internet que eu já vi, né, dizendo que parece que a segunda parte da vida é para corrigir as cagadas que você fez na primeira parte da sua vida. Eu acho que isso é real. Dependendo do que você tiver feito na primeira parte da sua vida. Também tem outro paradigma, porque eu já ouvi muito esse, que é que você tem que aproveitar hoje, porque quando você estiver mais velho, você não vai ter energia, você vai estar cansado, você vai estar velho. E talvez isso seja verdade. Quer dizer, isso se você não se cuidou nos primeiros anos de vida. E aí, com certeza, com 30 e poucos anos, você vai estar acabado. São as consequências das suas escolhas. Entendeu?
Então fica aí a reflexão, espero que esse vídeo tenha te passado a visão de que talvez existam outros caminhos, você aprende a gostar de outros estilos de vida. Eu aprendi, hoje em dia eu nem me imagino bebendo, mas é isso. Eu só vou fechar aqui. É nóis.